Mas nós vamos continuar, então, nessa noite, a nossa série de exposições dentro disso que nós chamamos de série Primeiros Passos, que trata, então, das doutrinas básicas da fé cristã e são a base para que a gente possa entender o todo da Bíblia, e é o que nós usamos aqui, então, como um processo que nós chamamos de discipulado na nossa igreja. São as lições que nós fundamentamos a nossa fé. Então, elas são muito iniciais, muito princípias, mas elas são tão necessárias para que a gente possa fundamentar bases sólidas para construir a nossa fé. Falamos na primeira lição, então, a respeito da Bíblia, e já que nós estamos sempre tendo a Bíblia como referência, então, qual é o valor da Bíblia, o que significa a Bíblia, como a Bíblia foi concebida, tratamos disso na primeira lição. Na segunda lição, falamos sobre quem é Jesus, uma pergunta simples e, ao mesmo tempo, tão complexa e abrangente. E na semana passada nós começamos essa lição número 3, que é quem somos nós, ou quem somos. E falamos então na semana passada um pouco a respeito da criação, que Deus nos criou à sua imagem e sua semelhança. Gênesis capítulo 1, versos 26 e 27, foi o texto que nós lemos na semana passada, e vai passar ali também. Nós destacamos aqui alguns aspectos dessa criação realizada por Deus, que diz, então, disse Deus, façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança, domine ele sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu, sobre os grandes animais de toda a terra e sobre todos os pequenos animais que se movem ao chão. Verso 27 diz, criou Deus o homem à sua imagem, a imagem de Deus o criou, homem e mulher os criou. Então, como nós vimos um pouquinho na semana passada, a criação do homem e da mulher é uma criação completamente distinta de todo o resto da criação. Enquanto o todo da criação foi trazido à existência pela própria palavra de Deus, a Bíblia diz que Deus ia dizendo, haja, 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 e as coisas vinham a acontecer. Quando se trata a respeito da criação da humanidade, nós vemos que Deus se envolve ainda mais com o projeto. Deus literalmente coloca as mãos no projeto. Após deliberação, após conversar entre si mesmo, na economia da Trindade, Pai, Filho e Espírito Santo, façamos o homem à nossa imagem. Nós vemos então um consenso criativo, e essa criação ela tem agora uma base, enquanto que todas as outras coisas, não sei se você já parou para pensar nisso, todas as outras coisas, Deus fala, haja luz. Mas esse haja luz só brota da mente de Deus. Não há nada, nenhum parâmetro. Deus diz haja luz, mas o que é luz? O que significa luz? Deus cria o conceito, a forma, a coisa, Deus cria tudo. Através da sua palavra, haja luz. Deus diz que hajam os animais terrestres, por exemplo. E a gente não vê detalhação, que haja animais de 4 patas, com pelo, com coração, pulmão, intestino grosso, intestino delgado, animais que ruminam e que esse ruminar se transforma em leite para alimentar. A gente não vê uma descrição completa dessa criação de Deus. E no ato criativo de Deus nós só vemos a palavra, e tudo vem à existência a partir da palavra. Já no caso da humanidade, nós vemos que Deus tem algo a comparar. Deus diz, façamos o homem de acordo com um espelho, de acordo com algo maior, de acordo com algo que já existe. Façamos o homem à nossa imagem. Deus toma a si mesmo como parâmetro para a criação do homem e da mulher. Bem, por isso essa expressão é tão forte, façamos o homem à nossa imagem, ou seja, a nossa representação, que ele seja a partir de nós, que exista nele elementos, aspectos que sejam reconhecidos em nós, ou que sejam reconhecidos em Deus, na Santíssima Trindade. Então nós vemos isso e vemos que Deus cria o homem também em uma posição de domínio, não é só mais parte da criação, mas ele recebe de Deus a autoridade sobre a criação, sobre a manipulação da criação, sobre a administração da criação, o desenvolvimento da criação, a administração dos seres viventes e a administração da própria terra. A Bíblia vai nos dizer que Deus coloca o homem no jardim, ou naquele ambiente criado por Deus, para que ele cuidasse e cultivasse. Então, trabalho existe desde que o homem existe. O trabalho não é fruto da queda, o trabalho não é fruto do pecado. Alguns vão dizer que depois do pecado é que Deus fala, agora a terra vai te dar trabalho, vai te dar problema, então o trabalho é a consequência do pecado. Não, já havia trabalho antes do pecado.
A diferença agora é a nossa relação com o trabalho. Antes a relação com o trabalho era para a glória de Deus, para a manutenção da terra, para a administração, o domínio de tudo aquilo que era criado por Deus e para a nossa própria satisfação. Agora a nossa relação com o trabalho ela é mais dificultosa. Os proveitos que nos traz existencialmente são mais complicados. E a forma como nós nos relacionamos com as ações do trabalho, a dificuldade do trabalho, essa é diferente após o pecado. Mas Deus criou o homem e a mulher em posição de domínio. E nós vimos, finalizando na semana passada, o verso 27, que diz que Deus cria homem e mulher. Falando então a respeito das categorias deste homem criado por Deus, ou da humanidade criada por Deus, homem e mulher, Adão, Eva. Não há uma intersecção disso, não há uma mistura disso, há apenas homem e mulher de forma complementar. E o texto ainda vai dizer que Deus olha para o homem e diz que criaria para o homem alguém que lhe fosse complementar. Algumas versões vão trazer a tradução para uma mulher que seja idônea, o que não faz muito sentido com o texto original, que a ideia é diferente e complementar. É olhar para a mulher e ver que nela há atributos que não existem no homem, mas esses atributos que não existem são atributos complementares. Homem e mulher juntos formam um todo coeso, ou deveriam formar um todo coeso, que aponte para a glória de Deus. Há características de Deus que são mais visíveis na mulher, há características de Deus que são mais visíveis no homem. E Deus fez assim porque criou homem, à sua imagem e semelhança, homem e mulher, humanidade, homem e mulher. E aí nós vimos então tudo isso na semana passada e ficou faltando só um pedacinho para falarmos a respeito da criação. Se você estiver anotando, está em Eclesiastes capítulo 3, verso 11, que diz que Deus fez, ou Ele fez tudo apropriado. Esse é aquele texto que diz que para tudo na terra há um tempo, há tempo de chorar, tempo de sorrir, tempo de plantar, tempo de arrancar o que se plantou. E no finalzinho dessa sequência diz o versículo 11, Ele fez tudo apropriado ao seu tempo. Também pôs no coração do homem o anseio pela eternidade. Mesmo assim, ele não consegue compreender inteiramente o que Deus faz. Isso então nós temos aqui um apontamento, aquilo que os reformadores vão chamar de sensu divinitatis, ou seja, o senso do divino, o senso da espiritualidade. Embora as pessoas que não tenham uma revelação especial, a própria palavra de Deus, que não tenham um conhecimento amplo a respeito de quem Deus é, o que Deus pensa, como é que Deus age, quem é Deus, todo ser humano tem um senso de divindade, tem um senso de que há algo maior do que a si mesmo. É bem por isso que você pode olhar para várias culturas no passado, no presente e com certeza no futuro, que mesmo sendo isoladas de outras culturas, tem alguma forma de divino dentro da sua cultura, tem alguma exaltação a seres espirituais. Alguns vão exaltar os seus antepassados, alguns vão exaltar o sol, a lua, a natureza, a água e tantas outras coisas. Mas independente da forma como eles encontram para adorar os seus deuses, há nisso tudo um apontamento de que no coração do homem há um entendimento, ainda que muito primário, a respeito da divindade, a respeito da soberania de alguém ou de algo. Mas a natureza, como nós falamos há um tempo atrás, ela não consegue apontar, ou ela não aponta a essa revelação especial. Ela não fala quem é esse Deus, ela não fala qual o propósito desse Deus, ela não fala o nome desse Deus, ela não fala como é que nós nos achegamos a Deus, ela não fala qual é o propósito do mundo, qual é o problema do mundo e qual é a resposta para esse problema. A natureza não traz essas respostas, mas a natureza aponta para os atributos invisíveis de Deus. Portanto, todo ser humano, de uma forma ou de outra, tem um contato com quem Deus é, enxerga quem Deus é, ainda que não consiga organizar as suas ideias, porque essas ideias são organizadas à luz da revelação especial de Deus, a revelação da palavra de Deus. Então esse senso de divindade é presente no coração de todas as pessoas. Ainda que hajam aqueles ateus convictos, no fundo dos seus próprios corações há um julgamento, em que eles precisam adorar alguma coisa. Todos nós fomos criados para a adoração de Deus. E se não adorarmos a Deus, necessariamente adoraremos a outras coisas. Seja adorar a nós mesmos, seja adorar o mundo,
seja adorar a ciência e propor ou buscar na ciência todas as respostas, na filosofia, nas pessoas, em qualquer outra coisa, nós vamos nos apoiar em alguma coisa, e isso é adoração. Nós vamos buscar respostas que estão para além de nós em alguma fonte, e isso é adoração. Nós vamos exaltar algo que é maior do que nós, e isso é adoração. Então todo ser humano adora. Agora a questão é, adora o quê ou adora a quem? Aqueles que acabam tendo a graça de conhecer quem Deus é, têm essa oportunidade de adorar a Deus. Mas outros que não conhecem a Deus vão adorar alguma outra coisa, seja a si próprios. Então, o homem foi criado com esse senso de divindade. A sequência, então, nós vamos falar um pouco. Se houver alguma pergunta, queridos, anote ou guarde bem na memória, porque eu vou deixar um tempo no final para que hajam perguntas, para que fique mais fácil de gravar essas nossas sequências aqui. Então, à luz de tudo isso, os relatos da palavra de Deus nos mostram uma criação que é imediata. Ou seja, no sentido em que o produto final, homem e mulher, não foi alcançado através de um longo processo evolutivo ou casual, mas pela ação direta e instantânea de Deus. É importante frisar isso, embora nós olhemos para a palavra e vejamos essas coisas, nós vivemos dias meio confusos, em que há uma tentativa de mesclar fé e ciência, e embora fé e ciência não estejam em atrito, se fé foi feita do jeito certo e se ciência for feita do jeito certo, não há um atrito. Mas quando a fé tenta extrapolar e tentar dar respostas científicas através da fé, ela cai em alguns problemas. Da mesma forma, quando a ciência tenta entrar no campo da fé e dar respostas científicas a valores de fé. Nós temos que entender que Deus escreve 2 livros, o livro da criação e o livro da sua revelação especial, a sua palavra. E que essas coisas apontam uma para a outra. A criação de Deus aponta para a suficiência da sua palavra, e a palavra de Deus aponta para os relatos da criação. Portanto, a ciência, ela tem esse valor de colaborar, de corroborar, para que fiquem mais claros os meios, os métodos, as formas, de como Deus interage com esse universo, como Deus organiza essa complexidade. Então não há crise entre fé e ciência, a não ser quando os religiosos ou cientistas começam a usar as ferramentas fé e ciência para debater assuntos filosóficos. Porque a ciência, ela é feita por homens, e a fé é ensinada por homens. E ambos têm os seus próprios pressupostos, o seu próprio coração, e às vezes um tenta entrar no campo do outro e aí vira essa briga que a gente conhece. Mas quando nós falamos sobre a criação, é importante nós lembrarmos que Deus criou de forma definitiva a humanidade. Não através de um processo evolutivo, de um processo causal. Embora não haja crise em crer, não haja problemas em crer, que há determinado nível de evolução no meio da criação de Deus. Isso é visível, isso é comprovável, que há um tipo de evolução, de adaptação da criação de Deus dentro desse ambiente criado. O que não é possível conceber é que um peixe vira macaco e o macaco vira gente. O que não dá para conceber é uma mudança de classes. E isso nem a ciência consegue apoiar os seus próprios argumentos. Tanto que essa chamada evolução, por mais que as pessoas batam no peito e arroguem para si como uma solução definitiva, uma verdade absoluta, ainda continua e continuará no status de teoria. A teoria da evolução, porque ela não pode ser provada empiricamente. Portanto, podem haver nessa teoria da evolução alguns elementos da verdade? Pode. Mas toda a teoria da evolução é verdadeira? Não. Deus cria o homem e a mulher de forma completa e final. Nós, seres humanos, não somos a consequência de um processo evolutivo de seres inanimados ou de poeiras cósmicas que se transformaram em aminoácidos, que se ligaram em proteínas, que formaram as bases das células, que formaram células
iniciais, que evoluíram para células mais complexas, que evoluíram para seres anfíbios, que evoluíram para seres terrestres, que evoluíram para seres mamíferos, que evoluíram para macacos, que evoluíram para homo sapiens e mulheres sapiens, e que evoluíram para seres humanos pensantes. Isso é algo que a ciência tenta empurrar a goela abaixo. Mas não há condições nem na ciência para provar isso de forma empírica, cabal e final. A Bíblia nos aponta para uma criação organizada de Deus, em que há sim um processo de organização e adequação. Por isso tem gente peluda, gente sem pelo, gente branca, gente negra, gente amarela, gente de olho puxado, porque há um processo de adaptação com o ambiente, mas esse processo não faz com que um pássaro vire um cavalo. Nós não vemos uma mudança de classe, cientificamente falando. Não há uma mudança de classe. Há uma adaptação ao ambiente. Isso é completamente normal, natural e provável pela ciência e não tem nenhum conflito com a Bíblia. Mas dizer que o homem é o processo ou a conclusão de um processo evolutivo casual, ou seja, ninguém mexeu em nada, ninguém alterou nada, ninguém cuidou de nada, é tudo obra do acaso. É só dar um pouco de tempo que qualquer cachorro vai virar elefante. É só dar um pouco de tempo que qualquer macaco vai virar ser humano. Isso é algo que não encontra apoio nenhum nas Escrituras e nem a ciência consegue provar isso de forma completa. Amém, irmãos? Entender que o homem, e quando eu falo homem, lembre-se sempre de humanidade. Entender que o homem foi criado à imagem e semelhança de Deus afeta completamente a nossa forma de se relacionar com outras pessoas. Até mesmo com as pessoas más. Porque gentileza, amor, paciência, são frutos da nossa visão sobre a dignidade da vida humana. Não há nenhuma outra ciência ou nenhuma outra filosofia que dê amparo pleno para a boa relação com outras pessoas. Somente reconhecendo a dignidade e a imagem de Deus em um ser humano, há até mesmo uma posição lógica para que haja um cuidado com o outro. Por exemplo, não seria difícil você tomar uma decisão, por mais que seja uma decisão difícil, mas não seria difícil escolher. Vamos colocar aqui um dilema. Digamos que você está numa cabine de trem, não dentro do trem, mas uma cabine que organiza os trilhos de um trem. E vem vindo um trem em alta velocidade e há duas saídas para ele. Em uma saída existe uma pessoa, em outra saída existe um cachorrinho lindo, fofinho, um filhotinho de cachorro. E você só tem a opção de ou você livra um ser humano, ou você livra um animal. Tirando os radicais defensores dos animais, que com certeza matariam o ser humano para poupar o animal, essa não seria uma decisão impossível de ser tomada à luz de uma necessidade. Porque nós julgamos seres humanos com um valor intrínseco superior a todo o resto da criação. Nós olhamos para o ser humano e concedemos ao ser humano uma dignidade aos nossos olhos que é superior a todo o resto da criação. Isso por quê? Porque entendemos o ser humano à imagem e semelhança de Deus. Portanto, não há crise se é para escolher salvar uma pedra ou salvar uma pessoa. Não há uma crise em escolher se vai salvar um ser humano ou se vai salvar um animal. Ou pelo menos não deveria haver. Porque se nós enxergamos o ser humano como representante ou a imagem de Deus, lhe é concedido dignidade, lhe é concedido valor. E esses valores então alteram a forma como nós nos relacionamos com as pessoas. Não há lógica dizer que nós cuidamos e tratamos bem as pessoas e nos organizamos de forma social, à luz, por exemplo, da evolução. Porque a evolução vai dizer que sobrevive o mais apto, sobrevive o mais forte, sobrevive o que deixa mais descendência. Portanto, não existem valores próprios, não existe propriedade privada. Se eu sou mais forte que você, eu tenho que ter o direito de acabar com você para que eu tenha o que é seu, porque afinal eu sou o mais forte. Nas leis naturais, de acordo com a visão científica atual, sobrevive aquele que deixa mais descendentes. Então, à luz disso, o estupro não teria problema algum, porque melhor é aquele que deixa mais descendentes, independente da forma como isso acontece. Mas toda a moralidade,
toda a ética em que a nossa sociedade está pautada em um valor soberano, que é olhar o ser humano à imagem de Deus, olhar o ser humano como um ser distinto. Por isso nós temos uma relação diferenciada, ou deveríamos ter uma relação diferenciada com os nossos pares, inclusive com aqueles que são maus. Agir com misericórdia, agir com graça, agir com compaixão, entendendo que até mesmo estes são a imagem de Deus e necessitam da salvação, da graça e da misericórdia de Deus. Toda a humanidade é imagem de Deus. Abra sua Bíblia aí em Gênesis capítulo 9. Gênesis 9. Gênesis 9, verso 6. Nós vemos um relato aqui após o dilúvio. E esse relato é uma palavra de Deus a respeito de não assassinar ou não derramar o sangue de um ser humano. E Deus aqui dá o motivo pelo qual isso não deve acontecer. Capítulo 9, verso 6 diz: quem derramar o sangue do homem, pelo homem seu sangue será derramado. Por quê? Porque é a imagem de Deus. Foi o homem, porque a imagem de Deus foi o homem criado. Então, Deus dá como motivo para o não assassinato o fato de seres humanos serem feitos à imagem de Deus. Mas note, esse texto vem após a queda, e muito tempo após a queda. Já não se fala mais daquela criação original de Deus, Adão, Eva, criados sem pecado. Está falando da humanidade como um todo. E a Bíblia faz questão de mencionar que este ser humano, ou estes seres humanos, mesmo caídos, mesmo pecadores, continuam sendo a imagem de Deus. Portanto, tirar a vida de um ser humano é ferir aquilo que Deus criou à sua imagem, mesmo que agora essa imagem esteja distorcida por causa do pecado, esteja maculada e já não represente de forma apropriada quem Deus é por causa do pecado. Então todo ser humano é feito à imagem de Deus, seja ele cristão ou não cristão, justo ou injusto, seja ele conhecedor da verdade ou não conhecedor da verdade, todo ser humano é a imagem de Deus. Algumas pessoas podem pensar, não, a imagem de Deus somente era os nossos primeiros pais. Não, a imagem de Deus é só quando a gente aceita Jesus, se converte. Não, todos nós somos feitos à imagem de Deus. O problema é que essa imagem é maculada pelo pecado. E a redenção, então, restaura os aspectos da imagem de Deus, até que naquele grande dia, como Ele é, diz a palavra do Senhor, nós também seremos. Aí sim seremos novamente restaurados à imagem completa daquilo que Deus nos criou para ser. Mas enquanto isso não acontece, nós somos uma representação da imagem de Deus, ainda que de forma imperfeita. E quando nós olhamos para isso, então, nós vemos que Deus criou o homem à sua imagem e semelhança, e este homem e esta mulher possuem uma posição que é elevada sobre a criação, mas ao mesmo tempo possui também uma responsabilidade que é igualmente elevada sobre a criação. Quando nós entendemos, pode passar aí, Xande? Mais um? Mais um? Bota. Quando nós entendemos então que o homem foi criado à imagem de Deus, isso deve afetar a nossa forma de nos relacionarmos com os outros. E ademais de todo o privilégio com o qual a humanidade foi dotada ou foi criada, foi-nos dado ou foi dado aos nossos primeiros pais a liberdade de escolha, o que é chamado de arbítrio, sendo eles sujeitos a cair. Adão e Eva tinham o livre arbítrio. E agora nós entramos numa situação ou numa questão teológica que é um pouco complicada, em que eu digo para vocês, eu faço parte, eu defendo uma linha de pensamento teológico que diz que nós, seres humanos, não tem livre-arbítrio. Nós não temos livre-arbítrio. Adão, Eva tinham livre-arbítrio, porque eles poderiam escolher pecar ou não pecar. Nós, após a queda, já não temos mais essa possibilidade. Nós já nascemos caídos. E o nosso coração entregue a si mesmo vai, com toda a certeza, de forma natural, ser oposto a Deus. Então as nossas escolhas estão condicionadas pela nossa natureza.
E a partir do momento em que recebemos a Cristo como Senhor e Salvador das nossas vidas, o que vai moldar as nossas decisões, ou é o nosso coração caído, ou é dar ouvidos ao Espírito de Deus. Então, no final das contas, embora a gente tenha a possibilidade de escolher o caminho que nós temos a traçar, essa escolha não é livre, no sentido de independente de outras bases. Essa escolha é dependente ou da minha natureza caída, ou de dar ouvidos à palavra de Deus. Por isso, alguns teólogos vão chamar isso de livre agência. Nós somos livres para agir, não necessariamente para arbitrar. Quando escolhemos, ou escolhemos à luz do nosso coração caído, ou escolhemos à luz da revelação da palavra de Deus. Quando um caminho nos é proposto, e nós escolhemos qual caminho seguir, essa escolha não é uma escolha livre no sentido de que não há nenhuma base para a qual nós vamos escolher. Na verdade, existem duas bases: o meu coração caído ou a vontade e a palavra de Deus. Por isso, esse é o tipo de pensamento que eu também defendo, de que nós, como seres humanos, após a queda, não temos livre-arbítrio, temos livre agência, temos possibilidade de escolha em como agir, mas essa escolha não está livre de uma influência que não é a nossa própria. Ou ela é influenciada pelo coração enganoso, fruto do pecado, ou ela é influenciada pela graça de Deus e a revelação na sua palavra. Amém, irmãos? Entenderam esse posicionamento? Então, há liberdade para agir, mas isso não quer dizer uma liberdade inteira de escolha. Os nossos primeiros pais tinham essa liberdade. Foi dado a Adão o direito ou a possibilidade de não pecar. Deus disse aos nossos primeiros pais: não transgridam. E eles poderiam não ter transgredido, como poderiam ter transgredido. E embora o fruto dessa transgressão foi uma tentação externa, em última instância foi a escolha de ouvir essa tentação e não ouvir a palavra de Deus que levou os nossos primeiros pais a pecarem. Como nascemos após o pecado, já nascemos em uma condição de pecado. Então já não há mais a opção de viver uma vida sem pecado. Há uma opção de crucificar o pecado, há uma opção de se entregar a Cristo e viver em novidade de vida e mudar essa forma de viver. Mas o pecado original continua nas nossas bases. Amém, queridos? Então foi dado aos nossos primeiros pais esse arbítrio, essa liberdade de escolha. E aí nós falamos então a respeito da queda, o que é de fato essa queda. E isso é tão necessário para que a gente possa entender a fé cristã. Nós nunca podemos esquecer das bases da fé cristã, das bases do entendimento da palavra de Deus. Deus criou todas as coisas de forma perfeita, organizada, e criou o homem à sua imagem, conforme a sua semelhança, de forma perfeita e sublime. Porém, todavia, contudo, entretanto, os nossos primeiros pais escolheram de forma completa, escolheram de forma autônoma virar-se contra as ordenanças do Senhor, desprezar o mandamento de Deus, mesmo tendo sido criados à imagem de Deus, com privilégio sobre toda a criação, com direito a usufruir de toda a criação, ouviram da boca de Deus a seguinte instrução: o dia em que a minha palavra não for o suficiente para vocês, nesse dia vocês morrerão. E isso foi feito de uma forma testemunhal, ou de uma forma simbólica, através do que a Bíblia coloca como uma árvore no centro do jardim. Onde Deus, após ter explicado todas as coisas, disse: não coma desse fruto, porque o dia que você comer desse fruto, certamente morrerá. Essa imposição, ou esse limite, é para que nós nos lembremos que, embora sejamos a imagem de Deus, somos a imagem de Deus, e não Deus. Existem limites na criação, existem limites, e esses limites estão debaixo de uma ordem absoluta, que é: ouça a palavra de Deus e a tenha como verdade. Esse é o limite da vida, esse é o limite da vida e da morte, confiar na palavra que sai da boca de Deus. E essa palavra, direcionada aos nossos primeiros pais, foi violada, foi
vivida de forma contrária. Mesmo sendo tão majestosamente criado e em posição de domínio, o homem escolhe desobedecer às orientações do Criador, mesmo tendo sido avisado das consequências. Note que Deus propõe limites, Deus estabelece as consequências para o romper desses limites, e de antemão instrui os seres humanos às consequências de renegar o caminho da vida, e as consequências, a morte. Isso mostra a graça de Deus, isso aponta para o caráter e para o amor de Deus, que mesmo antes de termos a oportunidade de escolhermos voltar as nossas costas contra Deus, Deus nos dá instruções suficientes para dizer o que é certo, o que é errado e quais as consequências de escolher o caminho errado. E assim como nós continuamos a fazer nos dias de hoje, os nossos primeiros pais, sabendo dessas consequências, conhecendo a vontade do Senhor e a palavra do Senhor, deliberadamente escolheram viver em desobediência à vontade de Deus. Irmãos, a base para o pecado continua sendo a mesma. Das nossas escolhas erradas no dia a dia, os pecados que ainda cometemos continuam sendo nas mesmas bases. Não confiar que aquilo que Deus disse é verdade. Se colocar como superior à vontade de Deus e estabelecer o nosso próprio caminho em oposição a Deus. Esse é o pecado. É isso que a Bíblia chama de transgressão da lei. É quando há algo estabelecido por Deus e deliberadamente escolhemos não responder de forma adequada a esses limites impostos por Deus. E quando nós olhamos então para o texto da queda, Gênesis 2, verso 16 e 17, nós vemos isso, diz: e o Senhor ordenou ao homem, coma livremente de toda ou de qualquer árvore do jardim, mas não coma da árvore do conhecimento do bem e do mal, porque do dia em que dela comer, certamente morrerás. E aí vem aquelas perguntas: mas Deus não sabia que o homem comeria dessa árvore? Se Deus sabia, por que ele colocou lá? Porque esse é o símbolo, esse é o sacramento, por assim dizer, da liberdade humana. A liberdade humana está em poder escolher e poder não escolher. Deus cria o homem, cria os nossos pais com livre-arbítrio. Deus cria Adão e Eva com capacidade de obediência e de não obediência. Isso expressa o amor de Deus. Deus não criou seres robóticos. Deus criou seres volitivos, ou que podem escolher, e colocou estes nossos primeiros pais em um ambiente completamente abençoado, com uma vasta fauna, flora e alimento, colocou de forma ainda mais restrita em um lugar ainda melhor e mais controlado, que era o próprio jardim, deu todas as árvores para que delas se pudesse tomar o fruto. Inclusive propôs a mais uma árvore que a gente acaba esquecendo de falar, que no centro do jardim havia duas árvores, lembra disso? A árvore do conhecimento do bem e do mal e a árvore da vida. Não há qualquer proibição em tomar parte da árvore da vida. A proibição é em tomar parte da árvore do conhecimento do bem e do mal, não da árvore da vida. O homem poderia inclusive tomar parte da árvore da vida. Tanto que após a queda há um texto em que diz que Deus lacra esse ambiente e arranca esta árvore das vistas do homem, para que ele não tome dessa árvore da vida e viva morto para sempre. E quando nós olhamos para o texto de Apocalipse, nós vemos que na Nova Jerusalém há de novo a aparição dessa árvore da vida, onde todos terão acesso. Porque é um novo momento. A árvore da vida, ou o comer da árvore da vida, é esse símbolo, é esse sacramento de ouvir a voz de Deus, obedecer à voz de Deus, cumprir a vontade de Deus e experimentar da vida de Deus. E a árvore do conhecimento do bem e do mal é o símbolo contrário de ouvir a voz de Deus, ir contra a voz de Deus, rebelar-se contra os limites estabelecidos por Deus, e escolher deliberadamente se colocar superior a Deus.
Se você ler depois o capítulo 3 de Gênesis e ver o processo em que o pecado foi tomando forma no coração de Eva, em que há uma conversinha ali, em uma distorção da palavra de Deus, e aí a serpente que é apontada no livro de Apocalipse como o próprio Satanás, diz a ela: não, certamente não morrerá. O dia que você comer desse fruto, você será como Deus. E o texto sequente diz que a mulher, ao contemplar e ver que a árvore era agradável à vista, parecia boa ao paladar e era chamativa para dela se dar o entendimento, tomou e comeu. Há um outro texto, se não me engano agora está em Tiago, que fala sobre o processo do pecado e fala sobre a cobiça dos olhos, a cobiça da carne e a soberba, o orgulho da vida. É a fonte de todo o pecado. E nós vemos exatamente isso nesse processo do pecado de Eva. Nós vemos olhar e desejar. Nós vemos desejar ao paladar, desejar experimentar. E nós vemos a soberba da vida, ser igual a Deus. O pecado dos nossos primeiros pais não foi comer um fruto. O pecado dos nossos primeiros pais foi querer ser igual a Deus. O pecado dos nossos primeiros pais foi rejeitar a criação absoluta e perfeita de Deus, rejeitar a bondade de Deus, rejeitar os mandamentos desse Deus bondoso, que cria um mundo perfeito e organizado e diz: toma, isso tudo aqui é para vocês, isso tudo aqui é para que vocês vivam, para que vocês administrem, vocês aqui são os meus representantes, tudo isso aqui é para vocês, e ainda assim, sob essa bondade de Deus, escolher, querer ser superior a Deus. Rejeitar o amor e a bondade de Deus e se colocar em um lugar de decisão acima da vontade de Deus. Irmãos, esse pecado continua sendo a base de todas as nossas escolhas. Rejeitar a palavra de Deus, rejeitar a bondade de Deus, escolher viver à luz dos nossos próprios pensamentos e da nossa própria vontade e desprezar ou não dar ouvidos à vontade daquele que nos criou para a sua glória. Essa continua sendo a base de todo o pecado. Aquilo que a Bíblia chama de idolatria, ou o orgulho, ou a soberba, que são a mesma coisa. É colocar alguma outra voz de comando na nossa vida que não seja Deus, ainda que essa outra voz de comando seja o nosso próprio coração. É nos colocar no patamar de eu sei o que eu devo fazer, eu decido, eu sei o que é bom. Não, isso é contrário à vontade de Deus, mas ainda assim eu vou fazer, porque eu sei que isso é bom para mim. E deliberadamente escolhemos não dar ouvidos ou não buscar a voz de Deus e fazer as nossas próprias escolhas. O pecado continua sendo o mesmo, a forma continua sendo a mesma desde os nossos primeiros pais. E como os nossos primeiros pais eram representantes de toda a raça humana, então esse pecado ele se estende e essa morte também se estende a todos nós. Os nossos primeiros pais eram os nossos representantes, aquilo que é chamado na teologia de representantes federais. Ou seja, eles estavam sobre toda a criação, com o domínio de administrar toda a criação. Esse domínio é passado a todas as gerações, mas eles são os representantes destes humanos. E por isso, uma vez que pecaram, todos pecaram neles, de forma representativa. Eles representam a nós, e porque representam a nós, todos nós sofremos a influência do pecado, sofremos a influência da morte. Não só isso, mas deliberadamente nós também escolhemos seguir caminhos que são contrários ao caminho do Senhor. Não só somos pecadores, porque herdamos espiritualmente o pecado dos nossos primeiros pais, mas também porque nós fazemos escolhas que são corrompidas e que são contrárias à vontade do Senhor. Romanos capítulo 5, verso 12, fala exatamente sobre isso. Diz que, portanto, da mesma forma como o pecado entrou no mundo por um homem, e pelo pecado a morte, assim também a morte veio a todos, porque todos pecaram. O pecado veio a todos nós. Não há um justo, não há um justo sequer.
Romanos 3:23 diz: pois todos pecaram e estão destituídos da glória de Deus. Todo ser humano na face da terra é, por natureza, pecador. Todos nós. Porque herdamos esse pecado do nosso representante federal e porque também escolhemos voluntariamente pecar. E por sermos então tocados pelo pecado, nós temos um coração que é um coração perverso, um coração que é inclinado ao pecado. Por termos essa natureza pecaminosa, o nosso coração escolhe deliberadamente o pecado. O nosso coração é mais inclinado a fazer aquilo que é contrário a Deus do que a fazer aquilo que é a vontade de Deus. Já parou para pensar por que é mais difícil fazer o bem do que fazer o mal? Porque é mais difícil escolher aquilo que é construtivo, produtivo e bom, do que é escolher aquilo que é ruim, destrutivo, mal, egoísta, egocêntrico. Já parou para pensar nisso? Por que será que é mais fácil fazer o mal do que fazer o bem? Porque se fosse fácil fazer o bem, todo mundo fazia, né? Se fosse fácil fazer aquilo que é correto, todas as pessoas faziam, inclusive nós, em todo o tempo. A questão é mais fácil fazer o mal. Tem uma música, eu não lembro se é do Titãs ou do Legião Urbana, que diz assim: tudo que eu gosto é ilegal, imoral ou engorda. E isso é uma expressão do coração humano. Aquilo que traz satisfação, aquilo que provoca desejo no ser humano, são aquelas coisas que são encontradas como coisas que não fazem bem, que destroem o indivíduo, que destrói a sociedade, que destrói a família, que destrói tantas outras coisas. Porque o coração do homem é necessariamente inclinado a mais fazer o mal do que a fazer o bem, a ser inimigo de Deus e não amigo de Deus. Então nós não temos controle, passa aí, Xande, nós não temos controle sobre o nosso próprio coração. Na verdade, é o coração que sugere ações, reações, palavras e pensamentos. Nós não temos condições de cuidar do nosso coração. Pelo contrário, é o nosso coração que nos faz fazer coisas. Quando a Bíblia fala sobre coração, diferente do que nós pensamos hoje, coração não é um bonitinho coração, aquele de amor, aquele de emoções. Quando a Bíblia fala sobre coração, ela fala sobre o centro da vida humana, sobre o intelecto, sobre a capacidade de escolha de pensamentos, de desejos. As motivações e as emoções estão incluídas nisso tudo, mas coração na Bíblia fala dessa centralidade, dessa capacidade de escolha do ser humano. Não só das capacidades afetivas ou emocionais, mas de tudo o que molda quem nós somos, os nossos desejos, as nossas vontades. Por isso o coração do homem é de onde procede todos esses desejos maus. E a Bíblia fala sobre isso, Jeremias capítulo 17, verso 9 diz: o coração é mais enganoso que qualquer outra coisa, e a sua doença é incurável. Quem é capaz de compreendê-lo? Jeremias diz que o coração do homem é enganoso. Há um outro texto no livro de Provérbios, capítulo 16, que diz que há caminhos que para nós são caminhos de paz, parecem caminhos de paz, mas no final são caminhos de morte. E por que é que nós confundimos? Porque o nosso coração é enganoso, porque nós julgamos as aparências, porque nós olhamos para algo que parece bom, sem contemplar o todo, e escolhemos aquilo que parece bom no curto prazo, sem levarmos em consideração as consequências no longo prazo. Escolhemos aquele caminho e logo nos frustramos. Da mesma forma, por vezes escolhemos deixar de fazer aquilo que no curto prazo parece desvantajoso, escolhemos deixar de tomar esse caminho porque ele não parece tão atraente quanto outros caminhos, e não consideramos o todo, e não escolhemos aquele caminho que aparentemente é um caminho que não vale a pena no momento, e deixamos de experimentar a vida que aquele caminho está propondo. Porque nós não temos essa capacidade natural de fazer escolhas corretas. Porque enganoso é o nosso coração. Eu sei que você já escolheu alguma coisa para a sua vida que você falou assim: isso aqui é bênção, isso aqui vai ser muito bom, isso aqui vai trazer alegria. E não trouxe. E trouxe problemas. E trouxe dificuldades, e trouxe arrependimentos,
e trouxe choro. Da mesma forma, eu sei que você, assim como eu, já escolheu caminhos meio que na marra, que você nunca escolheria sozinho. E lá na frente você disse, glória a Deus, porque eu escolhi aquele caminho. Glória a Deus, porque de uma forma ou de outra, aquilo aconteceu lá atrás. Porque se não fosse aquilo lá, eu estaria em um local, em um momento muito diferente da minha vida. Porque o nosso coração é enganoso. E se deixarmos com que ele tome as decisões, o que diz Mateus capítulo 15, versos 19 a 20, palavras de Jesus, pois do coração saem os maus pensamentos, os homicídios, os adultérios, as imoralidades sexuais, os roubos, os falsos testemunhos e as calúnias. Essas coisas tornam o homem impuro. O problema não é o que o homem faz do lado de fora, o problema é quem é o homem do lado de dentro. Aquilo que fazemos do lado de fora é um reflexo de quem nós somos do lado de dentro. Portanto, se o nosso coração é essa fonte de males, o que é que nós podemos fazer em relação ao nosso coração? E a resposta é nada. Nada nós podemos fazer pelo nosso coração. Essa é a nossa condição. Nós estamos fadados à morte. O salário do pecado é a morte. Todos nós nascemos mortos por causa dos nossos delitos e pecados e por causa do nosso coração. Jean, e como é que eu saio dessa? O que eu faço para sair dessa? Não faz nada. Você não pode fazer nada. E aí a gente fecha a porta, vai para casa chorar, porque essa é a nossa condição. Mas Deus, em sua infinita misericórdia, diz que se o coração é o problema, Ele tem a solução para o coração, que é arrancar esse coração e colocar um coração novo. Aquele que tem o poder de criar é o mesmo que tem o poder de redimir. Aquele que tem o poder de fazer do nada todas as coisas é o único que tem poder de restaurar aquilo que foi quebrado. Por isso, o texto de Ezequiel, capítulo 36, um texto messiânico, versos 26 e 27 diz o seguinte: darei a vocês um coração novo e porei um espírito novo em vocês. Tirarei de vocês o coração de pedra e em troca darei um coração de carne. Porei o meu espírito em vocês e os levarei a agir segundo os meus decretos e a obedecer fielmente às minhas leis. Essa é a resposta de Deus. Se enganoso é o coração do homem e fonte de todo o mal e todo o pecado, qual é a solução? Que Deus nos dê um novo coração. E que Deus nos dê a capacidade, no Espírito Santo, de escolher obedecê-lo. De novo, viu o negócio do livre-arbítrio? Como é que eu posso escolher? Meu coração é corrompido. Se eu escolho a vontade de Deus, é exatamente por causa disso. Porque Deus me deu um novo coração, e Deus colocou em mim um espírito, o seu espírito, que me capacita a ouvir, a agir e seguir os decretos fielmente do Senhor. É a graça de Deus que nos capacita a obedecer a Deus. Não é a nossa força, não é a nossa capacidade, é a graça de Deus. Se escolhemos voltar as costas contra Deus, a culpa é toda do nosso coração. Se escolhemos obedecer a Deus, o mérito é todo de Deus. Entende isso? Quando pecamos, é a expressão de quem nós somos. Quando escolhemos não pecar, é fruto da graça e da misericórdia de Deus agindo sobre nós. De forma que somos completamente responsáveis pelas nossas atitudes, mas somos completamente dependentes de Deus, para que toda dádiva e todo dom perfeito nos alcance e possamos responder em graça à vontade e os mandamentos do Senhor. Amém, queridos?